Porque como ele apareceu... Bom, então, boa tarde, boa noite. 6h30, boa noite. Né? Boa noite para todo mundo. Começou a gravar, por isso que eu falei boa noite de novo, para a pessoa que está gravando não pegar uma frase na metade do caminho. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre alienação e separação. Já falamos sobre alienação e separação nos outros grupos, são conceitos muito importantes. Não falamos ainda sobre o retorno da alienação, que é um assunto que a gente vai ter que falar depois. A gente fala sobre alienação e separação, mas não é um fenômeno que acontece só uma vez, tá? Ou seja, a gente tem o retorno da alienação, a gente tem um certo confirmação da separação. Então, vocês vão ver que a gente vai falar de alienação e separação, e quando vocês forem estudar o percurso da infância, da adolescência e outros tempos do sujeito, vida adulta e etc., vocês vão ver sempre um retorno da alienação, confirmação da separação acontecendo novamente, tudo bem? Então, a gente vai explicar em termos didáticos a alienação e separação, ali no início do funcionamento das coisas, localizar as estruturas. Hoje a gente está ambicioso para conseguir fazer tudo isso. Se for ambição demais e não der tempo, ok, a gente divide 2 encontros. Já entendemos que a gente não precisa ficar desesperado e tentar dar conta de tudo, né? Então, se por acaso a gente vê que está confuso, está muito rápido, a gente divide 2 encontros e dá tudo certo. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é a minha ambição hoje? Retomar sobre alienação e separação, porque embora a gente conversou sobre esses 2 nos outros grupos, nem todos estão no grupo do autismo e no grupo de psicanálise e cultura. Então, pode ser que nem todos pegaram esse debate. Então, eu vou retomar esse debate. Quem já debateu, né, aqui, e vários aqui que estão na sala já debateram esse assunto, fica melhor ainda, porque a gente pode aprofundar um degrau a mais. Porque isso é uma coisa interessante. A psicanálise, a gente pode pegar o mesmo conceito num certo degrau e ir descendo esse degrau quantas vezes a gente quiser. E isso é uma coisa maravilhosa. Então, para quem já estudou alienação e separação, me ajudem a descer o degrau. Me ajudem a aprofundar alguns pontos. Então, a gente vai tentar fazer na superfície para quem não estudou e descer o degrau para quem já conhece um pouco mais. Tudo bem? Então, bora começar? Então, de novo, dou boa tarde aqui para todo mundo. Eu vi o Ferdinando aqui. Oi, Ferdinando, tudo bem? Gostei demais de te ver aqui. Como é que você está? Tudo bem, Renata? Mas Gente, até porque eu estava tentando entrar hoje, deu uma janela nos atendimentos, falei, vou aproveitar para ver. menino, estamos nos sentindo assim, lisonjeados. Bem-vindo ao nosso grupo. Bora trabalhar, então. Eu fico honrado, muito obrigado. E aí o Ferdinando agora tem a obrigação de fazer a gente descer um degrau nessa história de alienação e separação. A gente vai ter que aprofundar mesmo, não é? Que isso. Então, bora lá. Olha só, vamos começar, então, só retomando o que é alienação e separação. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Espera aí. Não, obrigada. Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente poder começar a conversar daqui. Pronto. Já estão vendo? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu fechar essa negocinho de desenhar aqui do lado. Pronto. Então, vamos começar pelo básico, alienação e separação. E aonde que a gente quer chegar? Só para vocês se lembrarem. A gente quer chegar nessa lógica aqui. Psicose, autismo, perversão e neurose, na relação entre alienação e separação. E aí tem um lance interessante que dá bastante conflito, e esse é um dos pontos que a gente vai ter que conversar. Uma das palavras que mais dá erro de interpretação é a palavra alienação. Essa dá muito conflito. A palavra separação, um pouco menos, tá? Mas esse é o ponto que a gente vai tentar chegar. Na psicose, eu já antecipei lá no Instagram, na psicose, o sujeito não passa nem pela alienação, nem pela separação. O autismo, a gente fala de uma alienação retida, ou seja, o sujeito entra na alienação, mas não sai. Na perversão, o sujeito passa pela alienação, mas não pela separação, e, finalmente, a neurose, o sujeito passa pela alienação e pela separação. De tal modo que esses 2 conceitos, alienação e separação, nos permitem entender com maior clareza a diferença entre
psicose, autismo, perversão e neurose, porque não há uma repetição nessas operações em relação às estruturas. Essas operações, elas funcionam de um modo diferente para cada uma das estruturas. Ora, se não passa nem pela alienação, nem pela separação a psicose, significa, então, e a gente já sabe disso, porque a gente estudou lá para trás, que o sujeito fica do lado de fora, fora excluído da linguagem. Afinal, o que é a alienação? É fundamentalmente alienar-se na linguagem, entrar na linguagem. Aí você pode me perguntar, mas no seminário 3, o Lacan falou sobre secretariar o alienado. Ora, o conceito de alienação em Lacan é do seminário 11. Então, quando Lacan fala de secretariar o alienado no seminário 3, não é do conceito de alienação que ele está falando. O alienado do seminário 3 tem a ver com o alienista, com a profissão do médico que cuidava dos alienados. Ou seja, tem a ver com... Você lembra do alienista, do Machado de Assis? Lembra dos alienados? Então, é de uma outra ordem, não é um conceito. É algo que estava na cultura até então. Como conceito, é fundamentalmente seminário 11, muitos anos depois, mais de uma década depois. E vamos tentar entender, então, o que significa cada um deles. Então, tá, deixa eu voltar agora aqui um pouquinho. Então, voltando ao nosso esquema. Então, vamos. Alienação e separação. A gente tem duas fórmulas de alienação e separação. A fórmula da alienação é sujeito barrado, pega emprestado do grande outro um significante, S1, para que possa fazer a primeira, digamos, nomeação, a primeira identificação, a primeira possibilidade de existir a partir desse empréstimo de S1, perdão, tá aqui, de S1 que veio do grande outro. O grande outro, então, ele é do campo do S1 e S2, na alienação, há, então, uma reunião entre o sujeito e o grande outro a partir da articulação, a reunião a partir do ponto em que o S1 fica para os dois. O S1 serve ao sujeito, advindo do grande outro. E na separação? Na separação, o sujeito devolve o S1 para quem era de origem, que é o grande outro, e dessa separação há a extração do objeto A. O objeto A, então, é um resultado dessa extração, dessa diferença. Tentando entender um pouquinho melhor, vamos, então, pegar cada uma dessas fórmulas e dividi-las. Então, veja, eu tenho aqui no primeiro momento sujeito, e vocês perceberam que o sujeito está vazio. E o sujeito está vazio por quê? Porque o sujeito, a princípio, a gente não tem nada para dizer sobre ele, ele é conjunto vazio. A verdade é que não há nada. O sujeito, a princípio, é conjunto vazio, que, inclusive, por ser conjunto vazio, vai permitir que haja um grande outro. Se o sujeito não fosse vazio, não haveria, talvez, esse encontro. É a sua condição de conjunto vazio que permite esse encontro. Então, o conjunto vazio, veja, está também no outro, né? Há uma falta inerente no outro. Se não houvesse uma falta no grande outro, se o grande outro fosse absoluto, blindado, também não haveria por que ter esse encontro, tá claro? Então, tem algo que falta ao grande outro, tem algo que falta ao sujeito que permite esse encontro. Bom, andando um pouquinho mais. O que eu tenho, então, sobre o grande outro? O grande outro vai ser representado por essa sequência de S1 e S2. Esse é o modo em que eu vou representar o grande outro aqui nessas fórmulas. Porque S1 e S2, cadeia significante. S1 e S2 da notícia do discurso, correto? Um significante que se articula outro significante, que se articula outro significante, que se articula outro significante. Por isso eu represento o grande outro como S1 e S2, porque o grande outro, ele é o campo da linguagem. Tudo bem? Então, o grande outro é o da produção de sentido. O que significa dizer que o grande outro é o campo da produção de sentido? Basicamente, porque à medida que ele faz uma articulação de significante, essa articulação de significante, por retroação, produz sentido. Um significante se liga a outro significante, que se liga a outro significante, que quando retorna carregando. Ainda bem, diga de passagem. Então, o significante à medida que ele faz essa cadeia, ele produz sentido. Então, o grande outro é, sobretudo, tem como consequência, como resultado,
a produção de sentido. O S1 sozinho não produz sentido, tá claro? Que é uma das questões que a gente vai ver no autismo do S1 congelado. O S1 sozinho não produz sentido, que inclusive nos dá notícias. Por que no campo do autismo é tão complicado essa coisa do significante ter variações? Por exemplo, manga de comer e manga da camisa. Quente no sentido de calor e quente no sentido sensual. Isso é um horror para um sujeito que o S1 está congelado. O S1 congelado significa que não há um sentido a ser produzido. O significante é o significante quanto tal, então, entende? Então, se fosse possível, por que há tanto interesse, por exemplo, em sujeitos autistas, em significantes que não fazem essa variação? Por exemplo, números primos. Porque não tem um sentido por detrás, entende? Então, S1 sozinho não produz sentido. Para produzir sentido, ele tem que estar articulado S1 a S2, que por retroação produz sentido. Podemos dizer que o grande outro, então, é um conjunto aberto de significantes da língua. Então, veja, S1, o grande outro é um conjunto aberto de significantes. Olha que interessante. O sujeito é um conjunto vazio, o grande outro é um conjunto aberto. Perceberam que a gente começa a ver por que deu match, por que vai dar encontro aqui? Então, veja, o grande outro é um conjunto aberto. O que é um conjunto aberto? Significa que nunca a gente vai terminar de achar todos os significantes da língua. Inclusive, por isso, o dicionário nunca se encerra. Hoje, a gente nem tem mais edições físicas do dicionário, praticamente. Eu tenho um dicionário ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volumes. O Caldas ao Leste tem 7 volumes, e ele está incompleto. Nem existe mais, acho que ele físico, acho que hoje em dia ele é só digital. Porque o dicionário, no final das contas, todos os dias, alguma palavra nova surge. Nova, porque a internet trouxe uma palavra nova, porque outro idioma estrangeiro trouxe uma palavra nova, a gente nunca encerra. Vocês entendem por que é conjunto aberto? Vocês conseguem dizer todos os significantes possíveis de uma língua? Não, jamais. Jamais. Enquanto houver um ser falante, novos significantes serão produzidos. Então, o grande outro, ele é um conjunto aberto de significantes da língua. Continuando aí um pouquinho mais. Então, o grande outro é um campo limitado da língua, por isso também é incompleto. Então, é um conjunto aberto no sentido de que todos os significantes, você nunca vai chegar ao fim dos significantes, mas ele é incompleto. O grande outro mata a coisa viva. Como que ele mata a coisa viva? À medida que mortifica com a linguagem. À medida que, de algum modo, quando eu atribuo um significante à coisa viva, a coisa palavra se torna mais importante do que a coisa viva propriamente dita. Por exemplo, o corpo teoricamente é a coisa viva, mas o corpo não é o que o corpo é o que se diz do corpo. No final das contas, é o nome que você dá conta de dar para o corpo. Então, o significante, o grande outro, mata a coisa viva, significa que, de algum modo, quando eu coloco um significante atribuído a um corpo vivo, atribuído à coisa viva, eu a mortifico, porque a palavra oferecida à coisa viva se torna mais importante do que a coisa em si. Deu para entender a lógica? A coisa em si fica aprisionada ao significante que passou a nomeá-la. Seguindo um pouquinho mais adiante, a gente chega no sujeito. Bom, o que é o sujeito? Sujeito, conjunto vazio. Né? Como tal, ele é um conjunto vazio, por isso ele é representado pelo círculo vazio. Não há como saber do sujeito fora da linguagem, pois encontraremos o sujeito nos intervalos entre significantes. Isso é importantíssimo. Por que o sujeito é conjunto vazio? E mesmo quando há um empréstimo lá na frente de um significante S1 para a primeira identificação do sujeito, o sujeito nunca vai se restringir a esse empréstimo, ele nunca vai se condenar a ser só um S1. Porque, no final das contas, o sujeito não está no significante que lhe foi emprestado. O sujeito está no intervalo entre significantes. E o que é um intervalo? Vazio. Um intervalo é vazio. Quem fala disso de um modo muito legal é o Wisnik, que tem um livro chama Som e o Silêncio, que ele vai apontar justamente que o que faz do som
Não é tanto, ou por exemplo, que faz de um som ser um alegro ou um adágio, uma música ser rápida ou lenta, não é tanto o som, mas o silêncio nos intervalos do som. Se os intervalos, ou seja, os silêncios são maiores, a música vai ser mais lenta. Se os intervalos são menores, a música vai ser mais rápida. De tal modo que quem dá notícia do som é o silêncio. Um exemplo simples disso, vocês já viram quando a gente só percebe que está fazendo barulho quando o barulho acaba? Quando o barulho para, a gente fala, nossa, nem tinha percebido que esse barulho estava acontecendo. Então, de algum modo, os intervalos, eles são de extrema importância, mas a gente não consegue capturá-los. A gente só tem notícia deles quando eles não estão mais lá. Manuel de Barros fala disso de um modo muito bacana, né? Do lugar onde estou, já fui embora. Que é um verso Manuel de Barros que eu acho que nomeia muito bem o sujeito. Do lugar onde estou, já fui embora. Esse é o sujeito. O sujeito, portanto, ele é sempre um intervalo. Então, não existe sujeito sem linguagem, porque se o sujeito ele está no intervalo entre os significantes, a gente só pode saber sobre o sujeito através da linguagem. Ou seja, é necessário que a linguagem opere, é necessário que a linguagem aconteça para que se saiba algo sobre o sujeito. Não existe, portanto, sujeito sem grande outro, e não existe desalienação, isso é importante. Então, quando a gente fala de alienação e separação, o que a gente está dizendo é que a separação não supera a alienação. Não existe desalienação, porque desalienação seria como se eu alienasse na linguagem e com a separação eu saísse da linguagem. Que loucura! Como assim você vai sair da linguagem? Uma vez que você entrou, não tem mais saída, não. Entrou, você já estava dentro. Então, não existe desalienação. A separação não supera a alienação. Então, você tem a alienação e separação, você tem o retorno da alienação, a confirmação da separação, o retorno da alienação, a confirmação da separação. Deu para entender a lógica? E isso pode acontecer em vários momentos da vida. Seguindo um pouquinho mais adiante, então, vamos para a fórmula. Bom, para poder falar de alienação, a gente primeiro fala de reunião. Então, reunião é a primeira articulação entre o sujeito e o grande outro. E eles se reúnem por quê? Eles se reúnem a partir do conjunto vazio reunidos pelo significante, reunidos pelo S1. Então, eu tenho o conjunto vazio da linguagem e o conjunto vazio, que é o sujeito, que se reúnem a partir de um significante em comum. Esse significante em comum, que inclusive dá uma primeira nomeação, uma primeira possibilidade de existência ao sujeito. Seguindo um pouco mais adiante, que depois vai ficar mais complicado. O desenho parece complicado, mas não é complicado, tá? Então, olha só, pegando bem simples, como que funciona esse S1 primeiro, tá? E aí a gente... Aí, Ricardo, você pode fazer a pergunta, vou só explicar esse esqueminha da reunião, e aí a gente começa a conversar. Como é que funciona esse esqueminha primeiro? Então, veja, eu tenho lá, quando o neném nasce, a libra de carne, ou como alguns gostam de dizer, eu acho muito interessante, porque eu acho dramática essa frase, a víscera estendida, né? Para que a criança não seja só uma víscera estendida, ou seja, uma libra de carne, é necessário que este bebê grite. Esse bebê grita, mas se ele só gritar e ninguém tomar esse grito para si, ele vai se tornar só uma víscera de carne. Entende por que a gente volta para a libra de carne, em homenagem ao Shakespeare? Víscera de carne, eu não me lembro mais em homenagem a quem é a víscera. Do Shakespeare eu lembro. Então, o bebê grita, e o bebê, à medida que o grande outro responde, dizendo, me chamou, e como que o grande outro diz esse me chamou? É fome, é sede, né? Ou seja, à medida que o grande outro responde, à medida que o grande outro responde, esse grito, ele ganha um sentido. Lembra que o grande outro é o campo da produção de sentido? O grito ganha um sentido à medida que o grande outro responde. Quando ele responde, ele ganha um sentido. Qual é o sentido? De um chamado. Me chamou? É como se o bebê, então, estivesse precisando de mim. Ele gritou para mim, ele chorou para mim. Nesse sentido, então, seguindo aqui adiante, eu tenho a libra de carne, oferece uma manifestação para o grande outro, que por enquanto está só nessa forma de um certo significante, né? Essa resposta do outro faz constituir o sujeito. E percebam, então, que o sujeito, então, ele não é um processo, ele não se desenvolve, ele se constitui nesse ato.
Esse ato de encontro com o grande outro, que responde nomeando, dando sentido ao grito, permite com que o sujeito se constitua. Não é mais uma víscera, não é mais uma carne, é o meu filho que me chamou. Temos um sujeito. Então, o que faz com que o sujeito se constitua é essa nomeação. É possível, então, nascer e não existir? Sim. Nascer não é o mesmo que existir. Alba Flessler fala isso muito bem naquele livro sobre o lugar dos pais na clínica com crianças. Qual a diferença entre nascer e existir? Nascer é da ordem biológica, é a víscera, a libra de carne. Existir é da ordem simbólica, ou seja, ter alguém que responda ao grito e nomeie como um chamado. E a partir disso, dessa nomeação como chamado, você se é nomeado como sujeito. Você é meu filho, você me chamou, eu vim te atender. Então, veja, a resposta do outro transforma o grito em chamado. Esse é bem simples, né? Aqui, alguma dúvida aqui, me fale, mas esse, para mim, eu acho que ele é bem simples. Bom, e aí como é que funciona, então, a reunião? A reunião, tá, joia, Ferdinando? Beijo. Como é que funciona, então, essa reunião? Nós temos, então, o S2, agora percebam que aqui a gente tinha o S1. Viram que agora o S1 foi para o meio? A mesma aqui, ela ganhou um grau a mais. Por que ela ganhou um grau a mais? Porque o grande outro é uma cadeia, correto? Então, ela vai ganhando significantes. Ora, num primeiro momento, o S1 foi emprestado. Se o S1 foi emprestado para o sujeito poder se constituir, agora o S2 é que vai responder ao chamado. Percebam que, a princípio, o S1 respondeu ao chamado, mas ele não é a única coisa que o grande outro tem, ele tem toda uma cadeia significante. Agora é o S2 que responde ao chamado. E aí percebam que a gente voltou lá para o desenho do início, que é a fórmula da alienação. Sujeito barrado, reúne-se com o grande outro a partir do S1, que é comum aos dois, e o S2 fica do lado de cá. Seguindo um pouco mais adiante. Então, como que ficaria a alienação? Então, a alienação que advém da reunião, porque a reunião, eu tenho um conjunto vazio do sujeito, eu tenho o conjunto vazio, conjunto aberto, perdão, dos significantes, que é o grande outro. A reunião desses dois conjuntos, o conjunto vazio com o conjunto aberto, reúnem-se a partir do S1, de um significante. Essa reunião nos dá notícia da possibilidade de alienação. Aqui, para ficar mais claro o conjunto vazio, eu pintei de pretinho, tá? Eu pintei aqui de pretinho para vocês entenderem que é um buraco vazio, tá? Porque se ficasse branco, talvez não ia ficar tão claro. Então, o vazio responde a partir da sua falta, né? Então, o vazio, o sujeito responde a partir da sua falta. Isso está muito claro. O bebê, quando nasce, sobrevive sozinho? Não. Então, ele responde a partir da sua falta a fome, a sede. Ele responde à medida que ele grita e espera que esse grito, que foi transformado em chamado, seja novamente e novamente. Então, vamos aqui para citações. Na alienação, o sujeito vai se enganchar ao outro pelo S1. Acho legal esse termo. O que é se enganchar ao outro pelo S1? Se engarranchar mesmo. Ele vai engarranchar porque ele precisa do grande outro. O bebê sobrevive sozinho? Não sobrevive. Então, para sobreviver, o que ele faz? Engarrancha. E como é que ele engarrancha? Ele engarrancha, inclusive, dizendo sim a tudo que o grande outro propõe. O grande outro propõe, o grande outro fundamental, primário, que é, por exemplo, mãe, oferece o peito e ele aceita, oferece o olhar e ele olha de volta. Ou seja, tudo que o grande outro propõe, a libra de carne diz sim e aliena-se na linguagem. Então, esse sim, porque ele se engarrancha, ele se engancha até para poder sobreviver. Então, o sujeito se identifica ao S1 com o qual ele é representado, S2. Ele se identifica ao S1 porque a primeira identificação, como se fosse a primeira possibilidade de existir, é ser o S1 que me foi ofertado pelo grande outro. Ou seja, lembra daquela frase do Lacan, desejar o desejo do outro? Né? Desejar ser o desejo do outro? Então, a minha primeira existência tem a ver com ser aquilo que me é ofertado pelo grande outro. Por isso, então, ele se identifica ao S1
que foi ofertado pelo grande outro. A resposta do grande outro será posteriormente precedida de uma pergunta. O sujeito poderá responder a essa pergunta a partir da sua falta. Seguindo aqui, na alienação, o sujeito encontra no grande outro o seu sentido e aliena-se na linguagem, se aliena nesse sentido. Então, veja, a alienação serve para quê? Para que o sujeito encontre no outro o sentido da sua existência. Para que o sujeito encontre no outro a constituição do sujeito, a possibilidade de vir a ser um sujeito. Então, à medida que há o encontro no outro com um sentido, ele aliena-se nesse sentido. Para alienar nesse sentido, isso está claro, a gente falou lá atrás, a gente tem uma mortificação parcial do corpo. O que é uma mortificação? Ali onde a gente tinha um corpo vivo, agora a gente tem um corpo dito. O corpo escrito, o corpo falado, o corpo linguagem, mortifica o corpo vivo. O corpo falado, ele se torna mais importante do que o biológico propriamente dito, tá? Só um parênteses, só para ficar claro, que quando a gente fala que o corpo falado ele se torna até mais importante, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de crianças que quando não recebem afeto, que quando não são cuidadas, elas definham. Vocês já viram essas histórias? A criança, quando ela não recebe essas trocas pulsionais, ela não recebe o colo, o olhar, ela vai definhando, inclusive em peso, em estatura, ela vai ficando subnutrida afetivamente e, consequentemente, subnutrida do corpo. Então, vocês vão encontrar alguns casos em que há a oferta de comida para a criança, mas essa oferta de comida, às vezes, não vem acompanhada de uma oferta de afeto. Então, a criança recusa a comida por não ter o afeto que vem associado. Então, a criança pode definhar-se pelo afeto que não vem junto. Percebe? Então, é nesse sentido que eu estou apontando que o corpo linguagem ele se torna mais importante até do que o corpo biológico propriamente dito. E aí passo para você, Renato, só terminar esses 2 pontos da alienação. Então, a petrificação imposta por um significante S1 que funda a intersecção no campo do ser, o campo do ser do sujeito com o campo do grande outro. Na alienação, esse seria impreterivelmente o destino de todo ser falante. Uma petrificação significante e busca de sentido. Então, o que a alienação inaugura na nossa vida? Essa peste de passar o resto da vida procurando um sentido. Todo ser falante, ele fica governado por essa peste. Essa petrificação significante. Por que eu não dormi bem essa noite? Por que eu sonhei com tal coisa? Por que... Sabe essa coisa, essa busca de sentido, ela é inaugurada na alienação. Há uma busca incessante de sentido. E disso é muito difícil se separar. Vamos conversar um pouquinho e a gente passa para a separação. Diga, Renata. Não, eu já vi que alguém colocou aí, foi o René Spitz, que tem um livro sobre isso, não foi? Agora desencavei, porque esse livro é antigo, eu lembro que foi no começo da minha faculdade. Mas não foi ele que tem um trabalho desse, de crianças de instituição, né? Que eram... Tem até um vídeo no YouTube dele, tem um vídeo no... Eu tenho ele aqui no celular. Tem um vídeo, inclusive tem um vídeo muito, muito doloroso e muito interessante, que acho que é ele mesmo, que chega... Eu tenho um vídeo aqui, eu posso até mandar. Ele chega no pós-guerra, é realmente um livro antigo, no pós-Segunda Guerra Mundial, e aí tinham vários bebês sendo cuidados por freiras, e os bebês não choravam. E aí ele pergunta, mas por que eles não choram? E as freiras respondem, eles não têm para quem chorar. E é interessante esse, eles não têm para quem chorar, ou seja, o bebê não tendo para quem o grito seja retornado como chamado, para de gritar. E aí ele conta, então, a experiência de vários bebês que, mesmo no pós-guerra, tendo ficado órfãos de pai e mãe, sendo cuidados ali por instituições que lhe ofereciam comida, definhavam e morriam, não porque a comida não estava sendo oferecida, mas porque recusavam o leite que estava sendo oferecido, porque aparentemente ele vinha, então, sem um afeto, sem uma nomeação, sem que o grito pudesse ser evocado e retornado como um chamado, né, Renata?
Agora eu lembrei, o primeiro ano de vida, né, que eu vi ali. Eu emprestei o livro e, para variar, nunca mais me devolveram. Tem um provérbio russo sobre isso, né? Bobo é quem empresta um livro, mais bobo ainda quem devolve. Por isso que eu não empresto mais. Tem até provérbio sobre isso, deve ser importante. Jânio? Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal. Minha câmera está com problema, eu não consigo ligar. Tranquilo. Eu tenho uma dúvida, e nesse primeiro momento, assim, a libra de carne vai emitir o grito, aí vai ter o grande outro, e vai atender, vai transformando no chamado. Só que, assim, nesse primeiro momento, assim, como há a constituição do sujeito? Assim, tem algo de subjetividade ali, porque cada um recebe esse atendimento lá no primeiro momento de uma maneira. Se nós pudéssemos reproduzir, por exemplo, duas libras de carnes idênticas ali, o grande e o outro idêntico, o grito idêntico, não seria, o S1 não seria constituído da mesma maneira, não seria o mesmo S1. Então, teria uma diferença ali. Como que a gente poderia explicar isso, se não há um sujeito ainda? Até porque também não tem esse idêntico. E o sujeito por excelência, a hora que a gente for falar das estruturas, o sujeito por excelência, ele é um sujeito neurótico, né? Vocês podem ver que passar pela alienação e separação é uma característica da neurose. Na psicose, não passa nem pela alienação, nem pela separação. E a gente tem a ambição de precisar a diferença entre elas. Então, nesse sentido, Jane, a pergunta é excelente, veja. Não existem dois acontecimentos iguais neste campo. A operação de alienação, a princípio, ela faz uma suposição de sujeito. O que responde à sua pergunta? Eu ainda não tenho sujeito, mas eu tenho uma suposição de sujeito. E quem faz essa suposição de um sujeito? O grande outro primordial. Vocês lembram que a gente tem algumas condições mínimas para que o sujeito possa advir? Quais são as condições mínimas para que o sujeito possa advir? Uma delas, Jânio, é a suposição de sujeito, que a gente tem um conceito muito bacana e carinhoso, que é a loucura necessária das mães. Eu adoro esse conceito, eu acho que nós somos mesmo necessariamente loucas, e isso é maravilhoso e elogioso, não acho uma crítica de modo algum. E por que isso é maravilhoso? Porque, no final das contas, tem uma notícia de que há uma antecipação de um sujeito em que o cuidador primário, esse grande outro primordial, a mãe, supõe haver um sujeito lá, mesmo antes dele estar, para que então ele possa estar depois. Entende, Jânio? Então, não tem um sujeito a priori, a não ser como uma antecipação. E por que é possível antecipar um sujeito antes dele estar lá? É possível antecipar um sujeito antes dele estar lá porque o sujeito é linguagem, porque o sujeito é efeito de linguagem. Então, se o sujeito é efeito de linguagem, eu posso supor mesmo sem ele estar. E lembrando que isso vai aparecer não só no sujeito. Quando a gente fala, por exemplo, o falo ele é, por excelência, algo que existe só na ordem do órgão sexual, por exemplo, do pênis? Não. À medida que o falo ele é simbólico, ele é imaginário e ele é real, uma mulher pode ter falo, inclusive o tem, por bastante tempo, e pode permanecer tendo, diga-se de passagem, porque ele não é da ordem do que está lá. Não sei se eu te respondi, Jânio, mas o que a gente tem antes? A suposição de um sujeito. Respondeu, sim. Muito obrigado, Renata. Então, seguindo um pouquinho mais adiante, agora a gente vai para a separação, e aí vamos chegar nas estruturas. Bom, então, separação. Na separação, constatamos, e aí vejam a fórmula da separação já é um pouco diferente. A fórmula da alienação, vocês vão se lembrar, a gente tem sujeito barrado, entre os dois o S1, e do lado de lá do grande outro, o S2. Agora vejam a fórmula da separação. Na fórmula da separação, o grande outro pega de volta o S1 que ele tinha emprestado. Perceberam que ele tinha emprestado e ele pegou de volta? Ele pega, então, isso que ele tinha emprestado. O sujeito, então, agora, esse conjunto, esse sujeito que está onde? O efeito de linguagem, a gente só tem notícia dele nos intervalos entre os significantes. À medida que se separa, a gente tem uma extração, e essa extração do objeto A. Então, vamos lá para as citações.
Na separação, constatamos que o que junta o sujeito ao grande outro é a falta dos dois. E essa falta vai ser representada sobre a fórmula de objeto A. Tanto que o objeto A, a gente diz objeto do desejo, o objeto A como representante da falta. Vocês já viram quantos nomes carinhosos o objeto A tem? Não é à toa que ele tem tantas nomeações. É possível colocar muita coisa sobre o objeto A. A gente fala que o objeto A é a bússola do tratamento analítico, o celular é o novo objeto A ascensão do consumo seria a ascensão dos objetos. Lembra? Então, o objeto A vai aparecer na teoria psicanalítica de inúmeros modos diferentes. Bom, e o que o objeto A nos dá notícia? Da falta. Graças ao vazio que o sujeito pode fazer algo. Então, se o sujeito não fosse um conjunto vazio, ele ficaria petrificado no S1 que foi ofertado pelo grande outro. Ele seria não mais do que um S1. Ele ficaria ali parado, petrificado, que é algo que a gente vai falar um pouquinho no autismo. Podemos, então, solicitar o vazio do grande outro. Agora, o sujeito, a partir do vazio, pode impor a sua pergunta ao campo do grande outro a partir do objeto A. E qual é a pergunta que ele impõe ao grande outro? A partir da separação, o que o grande outro quer de mim? Lembre-se que, na alienação, o grande outro propõe e o sujeito responde, e sempre sim. Agora, na separação, o grande outro pode perguntar, mas eu posso dizer sim ou não, e mais, eu posso fazer a pergunta ao grande outro. Tanto que agora, com a separação, é o sujeito que vai impor a sua pergunta ao campo do outro. Deu para entender a inversão? Então, na alienação, o grande outro impõe a sua questão ao sujeito e o sujeito diz sim, porque ele está alienado, petrificado ao que foi oferecido pelo grande outro. Agora, na separação, o sujeito pode impor essa pergunta. Seguindo aqui, então, o objeto A é parte do corpo que resta, é a parte não mortificada pela linguagem. É como se salvasse alguma coisa, por isso, inclusive, o objeto A está com letra minúscula, indicando algo da ordem imaginária. É como se fosse possível que alguma coisa se salvasse da mortificação da linguagem. Alguma coisa não ficasse completamente circunscrita pela linguagem. Ou seja, alguma coisa escapasse do simbólico. E isso que escapa do simbólico, que é da ordem imaginária, fica aqui nomeado como objeto A. Resta algo não regulado pela linguagem, chamamos de objeto A, objeto causa do desejo. Já pensou se o desejo fosse completamente regulado pela linguagem? A gente deseja, tendo como referência, vocês leram lá, vocês lembram na lei, tendo como referência o campo da linguagem, mas não completamente regulado pela linguagem. Na operação de separação, diferentemente da operação de alienação, não há destino, é algo que pode ou não vir a acontecer. Como assim pode ou não vir a acontecer? E aí vem essa palavra véu. E aí eu passo para vocês, Sandra, um segundo. Só para vocês entenderem o que pode vir ou não acontecer, bem rapidamente, tem uma alegoria da Bolsa à Vida. Todo mundo já ouviu essa história, a Bolsa à Vida, que, na verdade, é uma escolha falsa. Veja, um ladrão chega e diz, a Bolsa à Vida. É uma pergunta falsa. Porque se eu fico com a bolsa, eu não tenho a vida para poder usar a bolsa. Se eu entrego a bolsa, eu tenho a vida, mas uma vida apartada da bolsa. Deu para entender? Tem um outro psicanalista, deu um branco agora no nome dele, daqui a pouco faz download aqui. Mas não é meu esse exemplo, tá? De um outro psicanalista, eu achei exemplo muito bom. Ele deu um exemplo que eu achei melhor que o do Lacan em relação à bolsa e à vida. Ele fala assim, em vez de a bolsa e a vida, porque a bolsa, você ainda pensa, eu compro outra bolsa. Ele fala assim, então vamos colocar alguma coisa mais importante que isso. Ele vai colocar no lugar da bolsa a liberdade. O que nos tempos atuais, com o último governo, ficou ruim. Mas lembre-se, esse exemplo não é do Brasil. Esse exemplo, ele é anterior, tá? Ao governo anterior. Mas ele vai falar, a liberdade ou a vida, ficou terrível agora. Mas, vamos aceitar que essa em política nesse momento, o exemplo é bom. O que ele está dizendo? Se eu escolho a liberdade, eu perco a vida. Se eu escolho a vida, eu tenho a vida, mas apartado da liberdade. Ou seja, não é uma vida liberta, é vida, mas sem a liberdade.
Se eu escolho a liberdade, eu não posso exercê-la, porque eu não tenho a vida. Deu para entender? Então, o exemplo da bolsa ou a vida, substituindo a bolsa pela liberdade, às vezes fica um pouco mais claro, mas tem que esquecer a política atual, a anterior. Então, a bolsa ou a vida, se eu escolho a bolsa, eu perco as duas. Se eu escolho a vida, eu tenho a vida, mas apartado da bolsa, ou seja, uma vida decepada. Vamos pegar uma coisa mais importante que a bolsa. Vamos perder um órgão essencial, né? Tem que ser alguma coisa que você não pode repor, tudo bem? Então, a liberdade ou a vida seria uma vida apartada da liberdade, ou seja, uma vida escravizada. A bolsa e a vida, nesse contexto, representam o sujeito e o grande outro, respectivamente. O que significa aqui, então? A bolsa é o sujeito, a vida é o grande outro, tudo bem? Então, a bolsa ou a vida existe sujeito apartado do grande outro? Não. Se eu apartar o sujeito do grande outro, eu perco o sujeito, ou seja, eu perco a vida. Eu não perco só a bolsa, porque sem a vida eu não tenho como usufruir da bolsa. Então, na medida em que o sujeito, enquanto ser, é quem sairá necessariamente derrotado. Então, eu tenho como, de fato, apartar o sujeito do grande outro? Não tenho. Então, o encontro da víscera, da libra de carne, com o campo da linguagem, constitui tanto o grande outro, que vem do teu material do campo da linguagem como um todo, mas se constitui nesse encontro com o sujeito, e constitui o sujeito. E eu não tenho como apartar um do outro. Se eu aparto, quem sai derrotado? O sujeito. O sujeito sai derrotado dessa história. Entendem? Tranquilo essa coisa da bolsa da vida? Então, não é, de fato, uma pergunta possível. Não é possível um sujeito sem grande outro, porque o sujeito sem grande outro seria o sujeito apartado da bolsa. Né? Apartado da vida, perdão. Sandra? Boa noite. Boa noite. Professora, tem duas perguntas. Quando a senhora fala que há uma suposição na alienação, depois eu passo da separação, quando há uma suposição do sujeito, a gente pode pensar, a partir do significante também, dessa existência do significante durante a gravidez, aquela conversa, aquela coisa, isso nomeia já, não sei se a expressão nomear é correta, mas ela já é um S1 para esse sujeito que está ali, ainda nem, né, assim, não está na presença da cultura, mas eu pensei só que os significados da mãe, durante aquele processo da gravidez, pode sim já dar uma suposição desse sujeito. É possível a gente pensar isso? É possível, até porque, Sandra, você tem um conceito na psicanálise maravilhoso que chama Nachtraglichkeit, que eu falo o tempo todo dele. Essa daí eu vou ter que procurar no dicionário. É de alemão, significa, né? A posteriori, em português ele é facinho. A posteriori, não só depois. Aí é o que vai me corrigir o alemão aí, que eu devo ter falado tudo errado. Não, professora, alemão é um negócio sério. É sério? E o que significa esse a posteriori, esse um só depois? Sandra, até antes disso, não precisa nem pegar a gestação. Eu posso dizer, por exemplo, quando eu tinha 13 anos, eu li um livro, e desse livro eu tirei o nome do meu filho. Então, significa que quando... isso é verdade, quando eu tinha 13 anos, eu falei assim, eu quero ter um filho. Porque a irmã da minha mãe tinha tido um filho, eu achei tão legal aquele negócio. Falei, gente, esse negócio deve ser legal demais. Olha que loucura. Coisa de adolescente. Depois, na hora que você encara a coisa mesmo, você vê que é um pouco mais difícil do que você fantasiava. Mas o fato é que, quando, então, lá na frente, eu conto para o meu filho essa história, percebem? Nem havia possibilidade de eu ser mãe naquele momento, nem havia possibilidade desse ser existir, ele nem sabia se esse ser poderia vir a existir, mas de algum modo já há um significante que vai ser ofertado, percebe? O desejo, a nomeação. A história, isso. Então, eu nem diria que é só a gravidez, porque se a gente supor a gravidez, a gente está supondo algo biológico. Sim. E é mais que isso. Te respondi? Respondeu. Agora, na separação, a separação pode fracassar? Pode. Com obra de outro?
Pode. E aí, Inclusive, no fracasso, ele retorna para a alienação? Não há garantias de que ela vai dar certo. Não há garantias. Não há garantias, né? Não há garantias. Diferente da operação de alienação, né? Diferente da separação, diferente da alienação, é algo que pode vir ou não acontecer. Ela pode ou não acontecer. Não há garantias, e inclusive quando ela não acontece, no lugar do objeto A, a gente tem o objeto fetiche. Você vai ver se ela... Nesse sentido, ela toma a linguagem da criança e ela captura essa criança para ela, e essa separação fica aí estagnada, não acontece, ela fracassa pelo discurso do grande outro. A gente tem a perversão quando ela não acontece. A alienação sem a separação é, dentro das estruturas, a perversão. O objeto fica congelado. A gente vai ver um desenho legal. Vou antecipar aqui o desenho, mas eu vou tirar porque eu quero explicar antes de voltar. E lembrando, se não der tempo hoje, não tem problema, a gente faz parte 1 e parte 2. Não precisamos correr desesperadamente. Mas aqui, ó, deixa eu pegar um desenho que eu acho que te ajuda. Olha só que legal. Se eu tenho alienação e separação, eu tenho o grande outro e o sujeito. Percebe que a operação de separação vai ser o modo que eu vou nomear a neurose. A fórmula da separação é a fórmula da neurose, com a extração do objeto A. Olha aqui na perversão. Não tendo a separação, cadê o sujeito? Legal isso? Olha aqui, eu tenho o objeto A, eu tenho o grande outro, cadê o sujeito? Ele fica completamente escravizado ao objeto fictício. Ele desaparece. Diferente do quadro psicótico que fica de fora no processo da alienação. Aqui ele colocou os dois aqui nesse campo, você vai entender por que daqui a pouquinho. Ah, tá. Obrigada, era essa minha dúvida da separação. Ela pode fracassar. Ela pode fracassar. Não há garantias de que ela vai acontecer. Lena? Era só para você lembrar se era o João Ângelo Fantini. O da Liberdade? Não, pois Sim. Eu não sei. Eu vou ter que olhar ali no livro. Eu não lembro mesmo. Você achou ele aí? Eu queria conferir. Eu achei, mas eu não sei se foi ele que de fato cunhou essa expressão. Deve ser. Porque eu estava lendo um livro, achei legal, anotei e esqueci de colocar a referência. Eu tenho um ódio quando eu esqueço de colocar a referência na hora, porque depois, para lembrar, é terrível. Mas, às vezes, não dá tempo, a gente faz correndo. Mas eu acho porque é muito melhor não mesmo, né? É muito melhor do que a Bolsa e a Vida, a Liberdade e a Vida. É um exemplo muito mais interessante. Porque a Bolsa e a Vida fica parecendo que eu posso comprar outra bolsa. Né? Então, vamos seguir um pouquinho mais? Então, vamos lá. Só para a gente poder fechar, organizar para entrar nas estruturas. Então, no seminário 11, o Lacan, então, vai propor essas duas operações de alienação e separação. Tudo bem? Para vocês terem uma base de que a alienação já dá notícias da neurose, a gente pode ver isso até pela definição que o Lacan traz da própria alienação. Ele diz assim, o efeito de linguagem é causa introduzida no sujeito. Por esse efeito, ele não é a causa em si, mas traz em si o germe que o cinde, parte, sujeito cindido, partido. Então, com a primeira marca da alienação, uma certa divisão. Psicose tem divisão subjetiva? Tem. A alienação marca essa divisão, percebe? Então, não tem como confundir. Então, quando vocês verem em algum lugar apontando a psicose como um sujeito alienado, não é. Não no sentido do alienado, do conceito de alienação. Tudo bem? Alienado no sentido do alienista, do Machado de Assis, tranquilo, sem problema. Mas aqui no sentido da alienação, não. Então, a alienação, Lacan vai dizer, no seminário 11, página... não é esse, nem é nos escritos, perdão, página 855, ele vai dizer, a alienação reside na divisão do sujeito que acabamos de designar em sua causa. Percebe? Então, a alienação reside na divisão do sujeito. Então, a alienação é o início de uma cisão, o início do que vai vir a ser o sujeito dividido da neurose. Tudo bem? Bom, para a gente poder... Agora eu vou
projetar, antes de projetar aqueles esqueminhas, eu vou projetar outro material, tá lá no Drive, se perderem, vocês me falam que eu coloco lá de novo, mas está no Drive. Bruce Fink, que é um autor muito claro, tranquilo. Nesse livro, Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, ele traz uma contribuição bem legal. Olha, ele traz esse esqueminha que eu mostrei para vocês, a psicose, perversão e neurose, e ele traz aquele outro que eu arrumei no desenho. Peraí, deixa eu achar. Olha eu procurando aqui, peraí. Daqui a pouco eu volto nele para achar. Bom, deixa eu pegar esse pedaço aqui para a gente não se perder. Tá projetado. Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Tá na página 198 do PDF, tá? Para quem depois quiser olhar no PDF. Olha só, na alienação, o grande outro domina. Tá claro isso, né? O grande outro domina porque o grande outro é que faz a proposta e o sujeito aliena-se. Então, quem domina? O grande outro domina. O sujeito está completamente, ele nem existe ainda, né? Ele está completamente submetido à dominação do grande outro. Então, na alienação, o grande outro domina, pois a criança vem a existir como sujeito na linguagem, a criança, diríamos, é incitada a entrar na linguagem, é seduzida a fazer a escolha forçada. Quer que aumente a tela? Tá. Deixa eu aumentar. Vou mandar o PDF aí também para vocês, de qualquer modo. Ficou melhor? Deixa eu mandar ele aqui. Ó, esse aqui. Mandei no grupo, tá? Então, veja, na alienação, o grande outro domina, pois a criança vem a existir como sujeito, já explicamos isso, né? Essa escolha forçada, entende por que a escolha forçada? Escolha forçada, porque, veja, ela não tem outra opção de sobrevivência, tá? É uma escolha forçada, porque a possibilidade dela sobreviver é engarranchar no grande outro, tá claro? É uma escolha forçada. Isso não ocorre na psicose. Na separação, o objeto A, como desejo do grande outro, toma a dianteira e ganha a precedência sobre o sujeito que o subjuga. Isso não ocorre na perversão, pois o perverso ocupa a posição de objeto A. Vocês lembram que eu mostrei lá no desenho? Cadê o sujeito? Ele ocupa a opção a posição do objeto A, que nos vai dar notícia, inclusive, do objeto fetiche, que a gente diferenciou lá atrás. A diferença entre objeto A e objeto fetiche, tem um videozinho no Instagram diferenciando isso também. Não deixando que o desejo do grande outro sirva de causa para o seu desejo. Ele é o objetivo real que tampona o desejo da mãe, grande outro materno. Na travessia da fantasia, o sujeito subjetiva a causa da sua existência, desejo do grande outro, objeto A, se caracteriza por ser desejante. E isso não acontece na neurose. Então, a gente tem 3 momentos possíveis como uma espécie de progressão da operação. Psicose, alienação, perversão, perversão, separação, neurose, neurose, travessia da fantasia para além da neurose. Esse último aqui, não precisem quebrar a cabeça com isso agora, é o final da análise, segundo a Escola Brasileira de Psicanálise, tá? Esse último aqui, esse terceiro. Neurose, travessia da fantasia além da neurose, é o passe, essa travessia da fantasia. Mas só para ficar registrado. Dito em termos simples, a diferença entre a perversão e a psicose é a alienação. A diferença entre a neurose e a perversão é a separação. Sem alienação, a psicose. A alienação sem separação leva à perversão, que é a sua pergunta que você fez, Sandra. É possível que não haja? Perversão. Alienação e separação sem a travessia da fantasia, neurose. E a travessia da fantasia leva o sujeito para além da castração, para além da neurose, para um território basicamente inexplorado. Não vamos entrar nessa questão agora, tá? Então, veja, em desenho, como que ficaria isso? A psicose seria sem a reunião.
lembram que a alienação é aquela primeira reunião entre o conjunto vazio do sujeito e o conjunto aberto de significante que se reúnem a partir do S1? Não tem reunião. Então, sujeito e grande outro não se reúnem. Na perversão, o sujeito ele fica ocupando o lugar de objeto A. E na neurose, a extração do objeto A. Uma diferença entre o sujeito e o grande outro pela extração do objeto A. Tem uma outra parte que eu marquei, eu marquei de amarelinho, mas espera aí, aguentem o negócio tirando, porque eu esqueci de anotar a página. Eu odeio quando eu faço isso, mas fazer o quê, né? Espera aí. Já estão tontos? Ainda não. Cadê? Deixa eu simplificar minha vida aqui. Senão vocês vão ficar tontinhos. Deixa eu simplificar a vida aqui. Essa parte... não, essa aqui já que eu mostrei para vocês. Aqui, pronto. Cheguei na outra parte que eu queria. Essa parte aqui, então, da alienação. Então, veja, a outro desenho que vocês viram lá é aqui, ó. Psicose, alienação não do pai, mãe como gozo, perversão, separação, neurose. E a gente teria o autismo numa retenção aqui, tudo bem? Acharam aí no livro? 199 é a primeira marcação que eu fiz. A segunda marcação... Estou apanhando as minhas próprias marcações. Vou parar de compartilhar para poder achar que vocês vão ficar tontinho aqui. Bom, como o tempo estourou, vamos fazer o seguinte, aonde que a gente volta no próximo encontro? A gente volta justamente agora tentando dar conta dessa outra parte. Deixa eu só antecipar aqui. Vou voltar aqui só esse pedacinho, só para ficar claro onde que a gente vai voltar. Vou pedir para vocês lerem esse pedaço do Bruce Fink, vou marcar lá em que página que está, mas é sobretudo no capítulo de perversão, porque no capítulo de perversão ele retoma a diferença entre neurose, psicose e perversão, e aí no capítulo de perversão tem um trecho sobre alienação. Vocês acharam já aí no PDF essa parte? Dentro do capítulo de perversão tem uma parte escrita alienação e separação. Essa parte é a parte que eu gostaria que vocês lessem. E aí, a partir dessa parte, a gente vai utilizar o Bruce Fink para poder explicar só isso aqui que faltou. Mas não é pouca coisa, né? O que faltou aqui para a gente poder conversar? Que é um só que não é pequeno. Esse só que não é pequeno... Deixa eu só fechar isso aqui. Esse só que não é pequeno, o que eu quero? Que a gente consiga entender por que a psicose não passa pela alienação, por que o autismo fica retido na alienação, por que quando fracassa a separação o resultado é a perversão, e por que a neurose é o resultado da alienação e separação. Só essas perguntas, que são perguntas simples de serem respondidas, mas basicamente é o que eu gostaria que vocês, então, trouxessem no próximo encontro. A outra pergunta, então, é como seria esse desenho no campo do autismo? Uma proposta de desenho que eu trouxe da tese de doutorado que a gente está estudando na segunda tem a ver com o movimento pulsional da borda, mas isso não responde no campo da alienação e da separação, tudo bem? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem para a próxima quarta-feira? Ler essa parte de alienação e separação do Bruce Fink, é só jogar alienação lá na busca, que vai cair em todos os lugares no texto, não tem erro. Tentem imaginar, então, essas perguntas. Por que a alienação é retida no autismo? Por que a alienação fracassa na perversão? Por que a alienação não acontece... a separação fracassa na perversão. Por que a alienação não acontece na psicose? E como seria o desenho desses três? A gente tem o desenho da psicose, da perversão e da neurose. Como seria o desenho do autismo? Tudo bem? Então, vamos trabalhar até quarta-feira. Quarta-feira, então, a gente retoma desse ponto, alienação e separação, tentando dar conta dessas perguntas. Combinado? Então, beijo para todo mundo. Bom descanso. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Bom descanso. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.